Qual time tem a tabela mais fácil na Série B na briga pelo acesso? A gente vai ver os próximos 3 jogos de cada um dos 10 primeiros times da Série B e ver quem tem mais chances de entrar no G4 ou permanecer no G4. Já aviso que tem um time com uma tabela muito mais tranquila que os outros e um time com uma tabela muito difícil. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Hoje é um vídeo especial porque nós batemos 90 mil inscritos nesse canal. O canal tem o que? 2 anos de existência, a gente já bateu 90 mil inscritos. Eu só tenho a agradecer a você que tá sempre dando força pra esse canal, curtindo todos os vídeos, deixando o hype, comentando aqui embaixo, me mandando mensagem no Instagram, participando lá do grupo de membros do canal. Muito obrigado mesmo. Vamos pra mais, vamos bater 100 mil nesse ano ainda. Muita gente me pergunta dessa camisa do Chelsea, o que ela tá fazendo aqui. Cara, a camisa que tiver aqui nesse cenário do canal é a camisa do mês. O que isso significa? Os membros do canal, se você não é membro do canal ainda, se torne membro, porque todos os membros do canal concorrem a essa camisa aqui, ela vai para um dos membros do canal. É só você tornar membro do canal. Hoje a gente vai ver qual time tem a tabela mais fácil. Tem um time com uma tabela mais tranquila. A gente sabe que não tem jogos fáceis na Série B, mas tem um time com uma tabela mais tranquila do que os outros. E tem pelo menos um time com uma tabela muito difícil, os 2 times com uma tabela difícil, mas a gente vai ver aqui os 10 primeiros times ali na Série B, né? Hoje a gente tá usando a tabela do SofaScore. Você aqui tá acostumado com a tabela do Globoesporte.com, onde a pontuação fica nessa coluna aqui. Aqui no SofaScore, olha para essa coluna aqui que é a pontuação, tá? Tá vendo aqui, ó, pontos. Então, ó, essa é a coluna de pontuação. A gente vai até o Vila Nova, tá? Que é onde eu tô ali classificando um time que ainda pode sonhar com acesso, tá? Então, a gente vai ver a tabela do Vila Nova, do Avaí, do Atlético, do Novo Horizontino, Cuiabá, Remo, Chape, Criciúma, Goiás e Curitiba. Os próximos 3 jogos. Por que os próximos 3 jogos, Diogo? Cara, porque são jogos em que a gente consegue projetar um pouco mais, né? Porque daqui a 4 jogos os times já estão muito modificados. A gente sabe a Série B, né? Como é que oscila aí o desempenho dos times a cada 3 rodadas. Então a gente vai ver os próximos 3 jogos. Começando aqui pelo Vila Nova, que é o 10º colocado. Vila Nova que enfrenta o Remo nesta próxima rodada e pega o Atlético Paranaense na próxima rodada. Só por si só esses 2 jogos são muito difíceis, mas dão uma oportunidade do Vila Nova dar um salto na tabela, né? Nesse momento aqui, ó, ele tá 1 ponto atrás do Atlético e está a 3 pontos atrás do Remo. Se o Vila vencer os 2 jogos, ele já passa pelo menos esses 2 concorrentes. E aí vai pro último jogo do nosso desempenho aqui, né, da nossa análise, contra o Cuiabá, que é outro jogo direto. Se a gente quiser dar uma olhada assim, dar uma espiadinha nos próximos jogos do Vila Nova, ele ainda pega Novo Horizontino e Criciúma. São 5 confrontos diretos pela frente. Cara, vou te falar, se o Vila Nova vencer os 5 jogos, ele vai subir, tá? Muito provavelmente, se ele vencer os próximos 5 jogos. Mas a tabela tá muito difícil pro Vila Nova, o que dificulta muito a vida do Vila. Passando agora pra tabela do Avaí. O Avaí, cara, aqui tem todos aqueles problemas administrativos financeiros, mas tem um time bom, né? Tá aqui na 9ª posição, precisa pontuar bastante. Na próxima rodada pega o Atlético Goianiense. O Atlético, que é um time que não tá desesperado na briga pelo rebaixamento, né? Contra o rebaixamento, mas tá lá. Tá precisando pontuar, então não é um time que tá tranquilão, que meu irmão já não vai subir, não vai cair, não. O Atlético tá precisando fazer ponto nesse jogo, joga dentro de casa. É um jogo muito difícil pro Avaí, sim, embora não seja um time excepcional do Atlético Goianiense, é um bom time. Depois, cara, o Avaí vai pegar a Ferroviária dentro da sua casa, então é um jogo mais acessível pro Avaí, embora a Ferroviária esteja longe de ser um time fácil de ser batido, mas tá mais ou menos ali na mesma faixa de tabela do Atlético Goianiense, como você pode ver aqui, né? Tá na mesma faixa de tabela ali que o Dragão. Então a Ferroviária também tem mais ou menos o mesmo desempenho. Então o Avaí tem 2 times brigando ali naquela faixa baixa da tabela. E depois pega a Chapecoense no clássico. E é em Chapecó esse jogo, tá? Então o Avaí aí pela frente tá na mesma situação do Vila Nova. Tem que vencer os próximos 3 jogos, principalmente esse com a Chape aqui, que é chave, tá? Um jogo chave. E cara, o jogo contra o Avaí, contra a Ferroviária e contra o Atlético Goianiense, eu vou dizer que contra a Ferroviária é a obrigação de vencer por estar em casa. Contra o Atlético Goianiense dá pra vencer, mas também não dá pra dizer que é obrigação. Uma tabela acessível pro Avaí, que é um time que precisa de um alto aproveitamento, né? Dá pra daqui a 3 rodadas a gente pensar no Avaí um pouco mais alto, mas
Vamos ver. Atlético Paranaense. Quem não tá ligado, Atlético ontem foi eliminado da Copa do Brasil porque poupou seus titulares para focar na Série B. Vou te dizer que eu não vejo sentido nisso, porque o jogo contra a Chapecoense, que é o mais importante do ano, é daqui a 6 dias, né? Meu Deus do céu. Pô, tu vai poupar os teus jogadores aí 10 dias sem jogar? Não vejo necessidade disso, mas ok. A diretoria resolveu dar esse recado aí pro elenco de que a Série B é a coisa mais importante do ano. Talvez se tivesse poupado lá nas oitavas de final contra o São Paulo, aí tivesse feito mais sentido, né? Agora não fez tanto sentido não, mas ok. Tá eliminado da Copa do Brasil, vai focar aqui e vai pegar nas 2 próximas rodadas 2 adversários diretos. Chapecoense. Isso aqui é final de Copa do Mundo, tá? O Atlético Paranaense, né, nos próximos 2 jogos, a gente vai falar do terceiro também, mas nos próximos 2 jogos, isso aqui define a vida do Atlético na Série B. Se ele não vencer nenhum desses... Cara, se ele fizer 2 pontos aqui, se ele empatar os 2, ele já tá fora da briga pelo acesso, tá? Muito provavelmente. Se ele empatar os 2, ele já tá fora da briga pelo acesso. Ele precisa pelo menos de 4 pontos aqui. Pelo menos de 4 pontos. Se possível, vencer a Chapecoense. Que, assim, é um confronto chave, porque nesse momento a Chape tá ali 6 pontos do Atlético. É o primeiro time ali no G4. O Atlético vencendo esse jogo chave, ele diminui 3 pontos a distância dele para o G4. Então, é um jogo chave tanto para um quanto para outro. Depois ele pega um Vila Nova, um Vila que, dependendo do resultado nesta próxima rodada, o Vila já pode estar meio que largou de mão a briga pelo acesso. Então facilita um pouco mais a vida do Atlético. E aí na terceira e próxima rodada que a gente vai analisar, ele pega o Atlético fora de casa, que aí, para quem briga por acesso, né, isso aqui é obrigação de vencer. Ainda, mas o Atlético é um time que é difícil de ser batido. Mas, cara, em casa, o Atlético, isso aqui é a tabela só de pontos dentro de casa. Olha onde é que o Atlético fica. Ele é o segundo pior mandante da Série B. O negócio do Atlético é fora de casa aqui, ó. Fora de casa o Atlético é um leão, tá? Terceiro melhor visitante, mas mandante ele fica lá embaixo, é um dos piores. Por isso que é mais tranquilo enfrentar o Atlético dentro da sua casa, como o Atlético vai fazer, né? Vai visitar o Atlético do que fora. Então esse jogo aqui, acho que o Atlético é favorito a vencer, mas esse jogo só vai ser decisivo caso ele obtenha bons resultados nesses próximos 2 jogos que são ultra decisivos. Uma tabela difícil do Atlético, mas uma tabela boa se você for considerar que ele consegue pegar esse adversário direto no G4. Então o Atlético pela frente, se a gente vir um Atlético vencer os próximos 3 jogos ali, ou então empatar com um Vila Nova, vencer Chapecoense e Atlético, a gente vai ver um Atlético muito forte na briga pelo acesso. Então é um time que daqui a 3 rodadas pode sim entrar de vez na briga pelo acesso. Novo Horizontino, né? Novo Horizontino, que você vê a tabela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem vencer na Série B. 7 jogos seguidos sem vencer na Série B. O Novo Horizontino tá despencando de desempenho. Pega a Ferroviária e Atlético nas próximas rodadas. Cara, o Atlético, lembrando que o Atlético fora de casa é aquele leãozão, né? Difícil de vencer. Ferroviária fora de casa também é um jogo difícil. E, cara, ele não venceu do Atlético Goianiense em casa, não conseguiu vencer o Volta Redonda, não conseguiu vencer o Avaí na sua casa também, tomou esse 4-0 do CRB fora de casa. Então, assim, nada do desempenho recente do Novo Horizontino faz a gente crer que eles vão fazer algo diferente nesses jogos. Mas, assim, são jogos de times que não estão desempenhando muito acima do Novo Horizontino. Mais ou menos o mesmo desempenho do Novo Horizontino. Então, dá pro Novo Horizontino aqui tirar ponto, pelo menos. Mas assim, o Novo Horizontino precisa voltar a vencer, né? Ele tá aqui com 37 pontos. Ele precisa nesses próximos 3 jogos, né? Contra a Ferroviária, Atlético e depois o Paysandu. São 3 times que brigam na parte baixa da tabela seguidos, tá? Se você for considerar o Atlético Goianiense, eram 4 seguidos, tá? Ele já empatou o primeiro. Então assim, são jogos que podem alçar o Novo Horizontino de novo ali na condição de um dos favoritos ao acesso. Mas tá difícil da gente acreditar numa recuperação do Novo Horizontino. Porém, daqui a 3 rodadas, né? Com essas 3 rodadas mais fáceis, é a tabela mais fácil pra mim, é do Novo Horizontino, tá? Até disparada pra mim. Você vai ver as próximas. Mas com essa tabela mais tranquila, dá a chance do Novo Horizontino realmente ressuscitar na Série B. Vamos ver se daqui a 3 rodadas a gente vai estar falando dessa ressurreição do Novo Horizontino, que nesse momento, meu irmão, parece que tá despencando sem lugar pra segurar, né? Quando a gente chega ali no Cuiabá, o Cuiabá é um time muito, muito instável, eu sempre falo isso pra vocês, e esse gráfico aqui pra mim, ó, pra quem não entende muito de gráfico, fica tranquilo que eu vou explicar pra você. Cara, isso aqui são as posições do Cuiabá ao longo das rodadas, tá vendo? Aqui embaixo são as rodadas da Série B, no X. Aqui no Y, né, aqui nessa coluna
aqui é a posição. Então, ó, tá vendo? Primeiro colocado, quinto colocado, 10º, 15º e 20º. E aqui são as rodadas. Até a 22ª, mas a gente consegue avançar um pouquinho. Tá vendo? A gente consegue avançar um pouquinho nas rodadas pra ver onde é que ele tá. Cara, olha como é que o Cuiabá vai na colocação. Ele é muito instável. Isso aqui quer dizer, ó, venceu, perdeu, perdeu, venceu, aí perdeu, aí venceu, entendeu? É um time que não consegue ter uma constância, uma linearidade como outros times. Quando a gente estiver ali no Curitiba, eu vou te mostrar o gráfico do Curitiba também. Então é um time que a gente não consegue ver. Aqui, ó, próprios recentes, jogos recentes, ó, derrota, empate, aí vitória. Ele precisa encontrar essa sequência de vitórias. Vai pegar um Operário fora de casa, que é um jogo dificílimo. Vai pegar a Chapecoense em casa, que também é outro jogo muito difícil. E o Vila Nova fora de casa. A sequência do Cuiabá é muito difícil, muito difícil. Então, improvável a gente projetar o Cuiabá aí vencendo 2 jogos desses 3 que faltam, ou 3 e arrancar e chegar no G4 daqui a 3 rodadas. Improvável. Tabela difícil. Mas se conseguir isso, chega grandão, porque depois pega Atlético e Paysandu. Então, vamos ver aí. Cuiabá eu acho improvável que chegue no G4 nas próximas 3 rodadas. O Remo. Cara, o Remo tem esse confronto direto contra o Vila Nova. Pega o Vila ainda levemente mobilizado, mas mais desmobilizado, né? Porque o Vila, com esse empate aí do Vila, esses últimos 2 empates e a derrota, ele fica 3 jogos sem vencer. Aquele ânimo pelo novo treinador, que é o Paulo Turra, acaba diminuindo um pouco. Já o Remo tá super embalado com a vitória que ele fez diante do Amazonas, né? A confiança voltou pro Remo. O Remo tem jogado melhor fora de casa do que em casa. Se liga, ó. Campanha do Remo em casa, 12º melhor mandante da Série B. Fora de casa ele é o 6º melhor, visitante. Já teve dificuldade de vencer jogos fora de casa, mas virou o jogo, né? O Remo agora só perdeu 2 jogos fora de casa. Então ele vai pegar um Vila Nova que é muito forte dentro de casa, né? A campanha do Vila já foi melhor. Nesse momento ali são 12 jogos, 7 vitórias e só 3 derrotas em casa. Mas um Vila mais desmobilizado, como eu falei. Só que essa é a última chance do Vila, né? Então o Vila sabe, vai ter que agarrar isso aqui com unhas e dentes. Jogo muito difícil pro Remo, mas o Remo tem capacidade de vencer esse jogo, assim como o Vila também. Pega o Atlético Goianiense dentro dessa casa e aí esse é o jogo pra voltar. Esse jogo vai ser no Baianão, se eu não me engano. Confirma aqui embaixo, você torcedor do Remo que tá no vídeo. Acho que vai ser no Baianão esse jogo aqui. O Remo precisa voltar a vencer dentro da sua casa, né? E nada melhor do que o Baianão ali pra dar um clima mais de caldeirão, para tentar voltar a vencer dentro da sua casa. Dentro de casa, olha só o retrospecto recente ali. Dos últimos 3 jogos, ele não venceu nenhum. Nos últimos 5, só venceu 1, o Remo dentro da sua casa. E aí o terceiro jogo é Volta Redonda. Cara, é uma campanha muito acessível, tá? 3 jogos muito acessíveis. Se você for pensar que ele é muito favorito diante do Atlético Goianiense do Volta Redonda, esse próximo jogo diante do Vila Nova acaba se tornando o jogo chave. Cara, se o Remo obtiver pelo menos um empate nesse jogo e vencer os próximos 2, então se vencer os próximos 3 jogos, aí não nem se fala, né? Se vencer os próximos 3, estará no G4 daqui a 3 rodadas com toda certeza. Mas se empatar com o Vila e vencer os próximos 2, vem muito forte aí pra reta final da Série B. Então o Remo é um dos caras que é muito favorito nas próximas 3 rodadas aí. Entrando no G4, a gente tem a Chapecoense aí com uma tabela muito difícil. Ela vai pegar o Atlético Paranaense já na próxima rodada, esse jogo super chave, porque se a Chapecoense perder esse jogo, ela perde a sua gordura, ou se ela empatar, ela perde a sua gordura também. Então um jogo muito difícil da Chape contra o Atlético. Tem o Cuiabá, que é muito difícil, e tem o Clássico contra o Avaí, que é muito difícil. Talvez essa seja a tabela mais difícil, né, cara? Talvez a tabela da Chape seja mais difícil. Então nas próximas 3 rodadas, cara, são jogos assim que vão botar à prova o nível da Chapecoense. É provável a gente ver a Chapecoense fora do G4 daqui a 3 rodadas, provável, mas não é certo, né? Porque tem jogos muito difíceis pela frente, mas são 2 dentro da sua casa, onde a Chapecoense é muito forte. Vou mostrar. Campanha da Chapecoense como mandante. 12 jogos, 8 vitórias, 2 derrotas somente, tá? Então assim, ela pega o Atlético Paranaense em casa e o Avaí dentro da sua casa, apesar de ser clássico, é em Chapecó, é na Arena Condá. A Chape é favorito para os 2. Esse jogo contra o Cuiabá também, cara. A Chape consegue fazer um bom jogo, um bom desempenho contra o Cuiabá. Mas não deixa de ser uma tabela bem difícil da Chapecoense nas próximas 3 rodadas. O Criciúma vai pegar... Cara, a tabela do Criciúma... Já aviso que é pro Criciúma disparar de vez e assegurar o seu acesso. Ele vai pegar o Volta Redonda na próxima rodada. Depois ele pega o CRB em casa. E aí fecha contra o Curitiba. Cara, vamos lá. O jogo diante do Volta Redonda fora de casa é bem possível de ser vencido. O Criciúma tá jogando muita bola. O jogo contra o CRB. Cara, o CRB tem um bom time. Mas o desempenho do CRB dentro de casa é isso aqui, ó. Ele consegue vencer 8 jogos de 12. É um monstro dentro de casa o CRB. Mas quando tu vai ver o CRB
na campanha fora de casa, muda tudo, cara. O CRB passa ali pra 17ª, ele venceu 2 jogos de 13, perdeu 8. Então é outro time, cara, é outro time fora de casa. Então o Criciúma, que dentro da sua casa tá um monstro ali, ó, terceiro melhor mandante da Série B, ele é bem favorito aqui nesse jogo diante do CRB, e aí pega o Curitiba fora de casa. Esse jogo pode culminar na liderança do Criciúma, pode ser um confronto direto pela liderança, pelo título da Série B. Então, daqui a 3 rodadas, a gente pode projetar um Criciúma até na liderança, mas muito provavelmente ainda estará no G4 por conta dessa tabela que ele tem pela frente, tá? O Goiás, cara, o Goiás, eu sei que muita gente aí tá questionando a situação do Goiás. O Goiás, ele não tá bem, o Goiás tá despencando na tabela, né? Os últimos jogos do Goiás, olha aqui, ó, só 2 vitórias aqui, ó, nos últimos 8 jogos, então tá ruim. Pega o Curitiba na próxima rodada. Esse jogo é muito importante, porque se a gente projeta uma Chapecoense vencendo o Atlético, um Criciúma vencendo Volta Redonda e o Goiás perdendo, ele cai para a 4ª posição, e se o Remo vencer ainda, ele fica a 3 pontos do Goiás. Então, esse aqui, cara, o empate é um bom negócio, tá? Jogo muito difícil. E aí volta para enfrentar o Paysandu, que é o lanterna da competição, na Serrinha, tem que vencer, é obrigação, e depois a Ferroviária fora de casa. Cara, e depois ainda vai pegar Atlético Goianiense, Volta Redonda e o CRB em casa. Então assim, cara, o jogo mais importante do Goiás é esse diante do Curitiba. Não acho que vá se perder, acabou, o Goiás não vai subir mais, não acho isso. Mas é um jogo pra... Primeiro, o time pode retomar a liderança e aí afastar todo o perigo. E também pode se manter ali com um empate ali na 2ª, na 3ª posição. E também afastado ali da galera da 5ª posição. Mas mesmo se perder esse jogo, ele tem capacidade de se recuperar nas próximas 3 rodadas contra Paysandu e Ferroviária. Eu prevejo o Goiás ainda no G4 nas próximas 3 rodadas por conta dessa tabela. Inclusive, se você for analisar a sequência com Atlético Goianiense, Volta Redonda, CRB em casa, Atlético, ele até pegar a Chapecoense ali e o Criciúma, ele tem uma tabela que ele pode se firmar e garantir já encaminhar o seu acesso. Então acho que o Goiás vai acabar subindo sim. Curitiba, cara, o nosso líder, o alô torcida Coxa Branca, que tá super feliz, pega esse jogo diante do Goiás, que na próxima rodada aqui pode ser um jogo que vai encaminhar o acesso. Eu não vou falar que vai encaminhar o título, porque tem aquele jogo contra o Criciúma, né? É uma tabela difícil do Curitiba, mas uma tabela decisiva. Pega o Goiás agora nessa próxima rodada, enfrenta o América Mineiro, que é pra dar um descanso, né? Tem que vencer, mas é fora de casa, então tem viagem, então chatinho. E depois pega o Criciúma no Couto. Cara, tabela difícil, tá? Tabela difícil do Curitiba, pega o vice-líder e o terceiro colocado nas próximas 3 rodadas, mas ele é o líder, né? Ele é o líder e pega os dois, tanto o vice-líder quanto o terceiro colocado, dentro da sua casa. Então o Curitiba, nas próximas 3 rodadas, pode encaminhar o título, tá? Se ele vence ali os seus confrontos diretos, principalmente contra Goiás e Criciúma, cara, eu vou vir aqui daqui a 3 rodadas e falar assim, já temos o nosso campeão, é questão de tempo, o Curitiba pra mim vai subir, independentemente do que aconteça, ele vai estar no G4 daqui a 3 rodadas, na minha opinião. E ele vai subir mesmo, mas assim, aqui daqui a 3 rodadas eu posso vir aqui e falar assim, já temos o nosso campeão encaminhado, caso ele vença o Goiás e o Criciúma. Comenta aqui embaixo quem você acha que sobe nesse ano, meu parceiro. E vamos fazer as nossas apostas na KTO. Lembrando que ontem, né, tem a promoção aqui, ó. Essa promoção aqui dos R$25 na chance extra da Copa do Brasil. Você aposta R$25 com criar apostas e você tem a opção de, se você perder a sua aposta, você ganha de volta R$25. No caso, ontem eu perdi minha aposta, né? Eu fiz uma aposta aqui com vocês no jogo do Fluminense e perdi. E aí eu ganhei uma chance extra de R$25. Cara, eu vou fazer nesse jogo do Botafogo aqui. Deixa eu ver aqui, eu vou botar pro Botafogo vencer o jogo. E vou botar aqui, esse jogo aqui vai ter menos de 2,5 gols, tá? Vou botar que vai ter menos de 2,5 gols, vai ser isso aqui. E aí eu tenho aqui, ó, tá vendo, ó? O meu bilhete, ele fica assim. E aí depois que eu perco essa aposta, aqui que fica assim, ó, tá vendo, ó? Tem aqui, você vai meus bônus no bilhete, depois que você perde, se você perder, você tem esse direito aqui, ó, aposta grátis, R$25. Aí eu aposto esses R$25, se voltar, eu ganho 56. E assim está. Graças a Deus a KTO dá essa oportunidade aí da gente recuperar os nossos R$25. Faz essa conta na KTO, no link tá nos comentários para você pegar essa promoção aqui junto comigo. Isso aqui é uma propaganda para maiores de 18 anos e aposte sempre com responsabilidade. Então hoje a gente tem live aí simulando aí a Série B. Te espero na nossa live com a gente. Até lá, tamo junto, valeu e falou!